Vamos contar a tua história um pouco, né? Tuas origens, como que tudo isso começou. Isso desde lá de trás da tua infância, né? Aonde que tu nasceu, já é da nossa região, como que é a sua história? Então, nós somos descendentes de italiano. Meus avós vieram para o Brasil em busca de condições melhores e se estabeleceram. Meu pai em 3 de Maio, Rio Grande do Sul, e a minha mãe em Paulo Bento. Só para a gente ver como que as coisas mudam. Naquela época, quando meu pai conheceu a minha mãe, o meio de comunicação era através de cartas. O pai Nossa. escrevia carta para a mãe escrevia carta para o pai. Só que as cartas nunca chegavam no destino. O carteiro de Paulo Bento gostava da mãe e segurava as cartas. Eu fui fazer uma troca de experiência lá em Paulo Bento, quase descobrimos quem que era o carteiro, né? Então, do Rio Grande do Sul, nós se mudamos para Maravilha. Eu nasci em Maravilha, Santa Catarina, e já há 42 anos estamos em Mangueirinha, sudoeste do Paraná. Quando nós viemos para cá, era tudo mato. Na época foi bastante difícil, era tudo estrada de chão, sem luz elétrica, sabe? Um desafio bastante grande para a família. Eu era pequeno, não me lembro de nada, né? Mas assim, contam as dificuldades. E devagar tudo foi evoluindo, tudo foi melhorando. Quando o meu pai começou as lavouras, no começo, derrubava-se o mato, plantava milho de tec-tec, pica-pau, sabe? Aquela máquina manual. Muitos dos que estão assistindo já plantaram milho assim. E no primeiro ano foi muito difícil. O nosso solo tinha muito alumínio tóxico. Então não produzia, o milho dava pequeno, espigas pequenas, muito rastoio. E a partir daí, meu pai, naquela época, tendo essa grande dificuldade, ele vendeu 24 hectares de terra, comprou um caminhão 1313, que nós temos até hoje, esse caminhão, fazia esse carvão com o trabalho familiar. Meu pai ia para Curitiba com o caminhão e voltava com um insumo milagroso, calcário. Para nós foi a nossa, digamos assim, o nosso grande divisor de águas. A partir daí tudo foi evoluindo, tudo foi aumentando. O meu pai sempre conta que o dinheiro era muito curto, até que eles conseguiram comprar a plataforma de milho para manter a rotação de cultura. Coincidentemente, dali em diante as coisas foram dando certo, foram ampliando. E nós sempre gostamos de fazer teste na propriedade, ver o que dá certo, ver o que dá errado. Em 2016, num concurso local pela cooperativa Coamo, nós conseguimos colher 97 sacos de soja por hectare, ganhamos uma viagem para a Alemanha. Pensa só a minha alegria, eu nunca tinha andado de avião, a primeira vez ganhei uma viagem para a Alemanha, foi muito emocionante ir lá, voltar. E quando eu voltei de lá, eu falei para o meu irmão, para a minha família, agora nós vamos colher 100 sacos por hectare. Bom, se eu tinha colhido 97, eu achava que para aumentar o potencial produtivo, bastava nós colocar mais adubo, mais fertilizante, mais defensivos. Isso era a minha linha de pensamento. Então eu apartei 10 hectares da nossa propriedade e nesses 10 hectares eu não medi o quanto que eu ia gastar, e sim o quanto que eu achava que eu ia produzir. Então ali eu fiz tudo aquele investimento e aí eu chamei os fiscais do SESB novamente para vir na minha área para ver se eu ia conseguir ter uma produção boa, e eu tinha que colher no mínimo 80 sacos. Se eu não colhesse 80 sacos, eu tinha que pagar o perito. Então fomos lá, tudo entusiasmado, com aquele alto investimento, fomos colher, sabe quanto que nós colhemos? 81. Nossa. Só para não precisar pagar o perito. Ali que eu tive a minha grande virada de chave. A natureza não aceita propina. Para nós conseguir um alto teto produtivo, nós precisamos de condições físicas, químicas e biológicas. E o que aconteceu? Aí eu desci, olhei em cima do caminhão os grãos de soja. 40% daqueles grãos de soja eram grãos pequenos, grãos que não fechavam o ciclo, grãos que o pé morreu por antecedência, por doença radicular. Quando nós plantamos, choveu bastante naquela época, e nós ainda tínhamos
um problema que é o que mais limita o potencial produtivo a nível global. Solo adensado ou solo compactado. A água da chuva bate no solo, ela precisa penetrar no solo. Se ela fica com dificuldade de penetrar, falta oxigênio, que é o principal insumo, é o mesmo que nosso. Sem ar, não há vida. Então, tinha um excesso de água, falta de oxigênio, fica um meio um pouco difícil assim para as plantas conseguirem se sair bem, e os patógenos, as doenças acabam entrando nas raízes das plantas e lá no final elas acabam morrendo. Então, aquela experiência para mim foi muito marcante. Nós aprendemos muitos com os nossos erros. Então, muitas vezes a gente tem que desaprender o que a gente sabe e começar de novo. E a natureza é soberana. O que nós fizemos dali em diante é imitar os caminhos da natureza.